Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos nesta noite, nessa noite de domingo, trazendo essa palavra de Deus para os nossos corações. Está lá em Atos capítulo de número 17, versos 24 e 25, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Diga assim: a vida, não, diga mais forte: a vida, a respiração, e todas as coisas. Amém? Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui essa noite é o nosso estar aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. Quando as coisas muitas vezes é trocada. Até eu coloquei essa semana uma mensagem mais ou menos: as coisas não são trocadas. As pessoas dizem assim, costumam dizer assim: eu vou para a igreja para o culto, como se o culto fosse lá na igreja, como se a igreja é que fornecesse o culto. Está entendendo? É como se assim: onde é que você vai hoje, irmão? Não, eu estou me arrumando porque eu vou para o culto lá na igreja. E está tudo errado, está tudo contrário. Por quê? Porque não é a igreja, não é o local que vai prestar aquele culto. Pode ser, isso aqui é um local simples, singelo, mas existem grandes templos, grandes denominações, no qual são templos maravilhosos e que ainda não, mediante essa palavra, não chamam a atenção de Deus por causa das maravilhas que possam conter nesses lugares. Mas a coisa está errada, porque não é a parede, não é o templo, não é a placa, não é a denominação que vai prestar culto a Deus. Não, eu vou para o culto na igreja. Está errado. Qual é o certo, pastor? O certo é: eu vou prestar um culto a Deus. Aleluia, você, Deus. Nós que estamos aqui, temos que vir para a igreja, não porque eu vou para um culto na igreja, não, eu vou prestar culto a Deus. Glória naquele lugar. a Deus, aleluia. Por isso que gera muita idolatria em relação a templos, em relação a líderes, em relação a pessoas. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado e bendito é o homem que confia em Deus. Nós temos que vir para a igreja, não porque a igreja vai prestar, não. Eu vou para a igreja prestar o meu culto ao meu Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas hoje agem e pensam dessa maneira. Não, só posso prestar um culto lá na igreja, porque lá na igreja tem isso, na igreja tem estrutura, na igreja tem som. Meu irmão, prestar um culto você presta dentro da sua casa. Aleluia. A Bíblia diz sim: vós santos congregai-vos. Amém, glória a Deus. Estamos congregados aqui, como podemos estar congregados numa igreja. Mas não que a igreja em si ela venha influenciar. Ela tem influenciado esse tempo. Por quê? Porque as pessoas pensam dessa forma. Aleluia. As pessoas pensam assim: não, é lá na igreja, a coisa tem que ser lá na igreja. Quando eu me converti, foi na frente de uma televisão, um pregador de televisão, Santo Deus, aleluia. Pregador de televisão, de um programa gravado, seja lá quando foi, olhou para mim e disse assim: você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu dobrei meu joelho na hora, dentro do meu quarto, só eu e o Espírito Santo de Deus, e essa pessoa, esse homem pregando na televisão, um culto gravado, só Deus sabe de quando era. Então eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador dessa forma. Só que uma vez chegou
uma pessoa para mim e disse para mim, olha, essa forma que você fez não é válida, porque tinha que ser na igreja, porque tinha que ser, não, você tem que ir de novo, procurar uma igreja, lá você tem que ir de novo, receber a Jesus Cristo. Irmão, para que isso? Se nós estamos numa igreja e o pastor faz um apelo, amém, glória a Deus, que venha 2, 3, quantas mais pessoas vierem, melhor. Mas que onde você quiser receber a Cristo, quantos irmãos recebem a Cristo lá no presídio, nos presídios do Brasil e do mundo? Aleluia, Jesus. Quantos pastores, eu conheço um pastor muito abençoado, pastor Adriano, que recebeu a Cristo lá no presídio, que hoje é um grande homem de Deus, um grande evangelista do Senhor. Quer dizer que a conversão do pastor Adriano não serviu, a conversão do pastor Ferreira não serviu porque não foi num templo. O problema é que as pessoas se prendem na questão do templo. Não, mesmo que você tenha, mesmo que você consiga, vamos sair daqui, vamos alugar um prédio, amém, glória a Deus, vamos sim. Aleluia. Mas que aquele lugar, existe até mais profundo disso aí, que tem pessoas até que santificam demais aquele lugar, santificam demais aquele chamado altar, santificam demais essas coisas. É importante? Tem que ter organização? Tem que saber quem é que pode e quem não pode? Tem, porque é uma organização, é um local organizado. Porém, contudo, todavia, não é diretamente aquele lugar, por causa daquele lugar, que Deus vai se manifestar. Aleluia. Deus pode se manifestar na minha casa, Deus pode se manifestar na casa das irmãs que estão aqui. Deus pode se manifestar onde Ele quiser. Ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em um mesmo pensamento, em uma mesma direção, ali estará a minha presença. Glória e glória, Pai. Ali estará a minha presença. Então nós somos os prestadores de culto. Tem gente que chega na igreja, se senta ali, não escuta nada. Tem gente que o pregador está pregando a palavra, a pessoa está em outro mundo, em outra dimensão. Aleluia. Então aquela pessoa não foi prestar um culto, ela foi somente porque tinha que ir. Alguns hoje estão indo para as igrejas por quê? Porque se não for, não vai ser salvo. Que isso? Eu só vou para a igreja porque não, nós temos que ir para a igreja, seja ela qual for. Pode ser a igreja grande, a igreja pequena, a igreja miudinha, seja lá onde for. Pode ser a igreja rica ou a igreja pobre. Mas nós temos que ir para quê? Para que nós possamos prestar um culto a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somos nós que somos prestadores de culto. Não é o templo. Não é ali aquele monte de homens sentados atrás do pastor. Não é aquela multidão que está ali de pé. Não é nada disso. É cada um de nós. Cada um de nós temos que sair para as nossas igrejas dizendo assim: eu vou prestar um culto a Deus. Oh, glória, aleluia. Por isso que na igreja você chega e você tem que adorar. Pastor, eu estou com problema. Adore com o problema. Pastor, eu estou com dificuldade. Adore com dificuldade. Nesse instante temos poucas pessoas aqui, mas adoramos, louvamos ao Senhor, aleluia, demos glórias a Deus. Grande e estamos aqui trazendo essa mensagem que talvez vá para tantas pessoas essa mensagem. Poderoso Deus. Ou seja, as pessoas hoje estão tão preocupadas com a questão de templo que deixaram de verdadeiramente serem adoradores. Não, tem que ser um templo, tem que ter o templo. Irmão, se Deus quisesse templo, o de Jerusalém ainda estaria de pé. Eu creio que nós vamos ter um local grande, um local de adoração, um local de busca a Deus. Deus vai fazer, mas que esse local não seja o local. Que nós sejamos os prestadores de culto. Somos nós que temos que ir, somos nós que temos que chegar e dizer assim: eu vim aqui prestar culto a Deus, sou eu.
Glória a Deus. Porque a palavra que nós lemos aqui, ela nos leva a isso. Quando Paulo estava em Atenas, Paulo estava vendo no meio do Areópago, um local onde os atenienses se reuniam muito. E eles tinham vários santuários com vários deuses. E ele achou escrito que um Deus estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aleluia. Olha só. O Deus desconhecido. Por que eu chamo atenção essa palavra, ao Deus desconhecido? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo dos templos verdadeiros deuses. Estão fazendo dos seus líderes verdadeiros deuses. Aleluia. Nós estamos saindo, muitos de nós saímos da idolatria e voltamos para ela sem nem entender, sem nem se tocar que estamos dentro da idolatria outra vez. Aleluia. Mas não estamos mais adorando uma imagem, sim um ser humano, que é pior do que adorar uma imagem, que é muito pior. Porque uma imagem, ela está ali parada, você adora aquela imagem, como muitas vezes eu adorei, aleluia, mas ela está lá parada, ela não mexe. Mas no momento em que você adora o ser humano ele cresce. O ser humano ele cresce, quando você começa a adorar aquela pessoa, a colocar aquela pessoa em um certo altar, aquela pessoa começa a crescer, e ela não entende mais, ela cresce demais. Então é uma idolatria 10 vezes pior do que a idolatria a uma imagem de madeira ou de outro tipo de material. A Bíblia diz: Deus, o Deus que fez o mundo, esse Deus aqui, ó, esse Deus que Paulo viu aqui, ó, o Deus desconhecido. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Ele manda em tudo. Diga: Deus manda em tudo. Deus manda em tudo. Oh, glória. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Não tem como. Até quando fizeram o templo, Deus disse assim: eu vou ter a minha presença aqui, mas isso aqui não é praticamente nada. A Bíblia fala que a terra, o planeta Terra, é o escabelo dos pés de Deus. Aleluia. Quem é mais Jesus. antigo sabe o que é escabelo. Sabe o que é escabelo? Você senta na cadeira, tem um banquinho aqui, você bota o pé em cima. Antigamente não tinha, né? Ali chama-se escabelo. Então a terra é o escabelo dos pés de Deus. Oh, Jesus. Onde nós vamos construir um templo para Deus, está dentro dele. Ele é grandioso demais. Olha o que Paulo diz: Aleluia. sendo o Senhor dos céus, da terra, não habita em templos. Porque não tem como. Não tem como Deus habitar dentro de um templo. Não existe. Ele habita. Mas pastor, Deus habitava no templo de Ei, a arca da aliança, Deus falou assim: aqui eu vou colocar o meu nome. Moisés, quando ia orar na arca da aliança, ali estava a presença. Os nossos sábios dizem que um fiozinho da presença, era um fiozinho da presença de Deus, um fiozinho da presença de Deus. Deus é um ser que mora na luz inacessível. Ninguém tem acesso a Ele. Aleluia. Através da presença dEle, através do Espírito dEle. Santo, Agora, santo. Ele construiu um templo. Aleluia. Deus construiu um templo com as suas próprias mãos. Que nesse templo que Ele construiu com as suas próprias mãos, Ele pode habitar através do seu Espírito. Que templo é esse, pastor? Nós. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo Glória, meu 26. Pai. Façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não está falando de aparência. A palavra
Betsalmeno, Kilimuteno, não tem a ver com aparência, sim com essência. Nós temos o que Deus tem, o que é a imortalidade. Nós não vamos morrer. Nós vamos sair desse corpo. Aleluia. Agora Deus, quando Ele fez o ser humano, soprou dentro dele o seu ruach, o seu espírito, o seu sopro. Então, naquele lugar, quando o nosso espírito ele se une com o de Deus, ali Deus começa a operar, ali Deus começa a viver dentro daquele ser humano, mas não dentro da pedra, não dentro do barro, não dentro da cerâmica, Santo Deus, mas dentro daquele que busca a Deus, glorificado seja Deus, daquele que entrega os seus caminhos ao Senhor. Amém. Mesmo com seus erros, mesmo sendo um pecador, mesmo com seus defeitos, porque o trabalho do Espírito de Deus, irmãos, é moldar o ser humano. Aleluia. Assim como está lá em Jeremias, o vaso do oleiro, o vaso quebra na mão do oleiro, o oleiro vai e faz outro. Isso é a nossa caminhada com Deus. Nós estamos caminhando com Deus, estamos nas mãos de Deus, mas acontece alguma coisa, pai, da vida da gente, pá, quebrou o vaso. O que é que Deus faz? Joga o vaso fora? Deus não joga ninguém fora. Glória a Deus. O que acontece? Ele pega e refaz outro vaso, melhor do que aquele antes. Amém? Deus Santo, é verdade. Melhor do que aquele Glória anterior. a Deus, aleluia. Amém? Amém. Então é isso. Olha só o que Paulo continua falando aqui para a gente encerrar. Nem tampouco é servido por mão de homens. Não posso, não tem nada que eu possa dar para Deus. Eu vou dar isso aqui para Deus. Não vou dar, não tem como dar isso aqui para Deus. Eu vou dar dinheiro para Deus, como muitos aí pedem dinheiro para Deus. Nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitado fosse de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Aleluia. Deus é Espírito. Onde é que o Espírito vai necessitar de alguma coisa? Eu necessito me alimentar, você necessita se alimentar, a gente precisa vestir, a gente precisa comer, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um transporte, alguma coisa, mas Deus não precisa de nada disso. Aleluia. Amém? Amém. Aí ele fala, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Como é que Deus é necessitado de alguma coisa? Se foi Ele que fez os céus, a terra e tudo que nele há. Aleluia. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. A vida na criação, quando Ele te criou. A respiração, porque Ele pode tirar a hora que Ele quiser. E todas as coisas, como Jesus falou e disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Louvado o que há de Deus. comer, beber e vestir. De certo, o vosso Pai Celestial conhece todas as coisas. Mas, porém, contudo, todavia, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo. Aleluia. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Santo. mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que nós erramos, nós nunca deixaremos de ser pecadores, nós nunca deixaremos de errar. Aleluia. Mas se nós tivermos o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Poderoso Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que, hoje não dá, eu tenho isso, aquilo, outro. Muitas vezes coloca Deus em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e depois reclama, fica chorando, isso aqui. Irmão, a palavra é essa, é uma só. Poderoso Deus. Mas buscai em primeiro lugar. Diga assim comigo, todos que estão aqui. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias. Não existe teoria de prosperidade. Não existe teoria de prosperidade, culto de prosperidade, nada, é só isso. Se colocar Ele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, se colocar o reino em primeiro lugar. Eu não estou falando, tem muitas pessoas que acham que o reino de Deus é quando eu morrer. Pastor, quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Quando eu morrer,
pastor, eu vou para o reino de Deus. Quando Jesus voltar, eu vou para... Irmão, o reino de Deus está aqui já. Quando Jesus chegou, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Só, simples. Santo. Não espere reino do céu, lá não sei aonde, lá não sei da onde, lá nas nuvens, não sei do céu. Não, é aqui. O reino de Deus chegou, está implantado. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça, Aleluia. alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Louvado Deus. seja Deus. Esse é. Então tenhamos sempre no nosso coração Ele sempre em primeiro lugar. Glórias a Deus. Sempre em primeiro lugar. Quantas vezes eu estou cansado, chego do trabalho cansado, arrebentado do trabalho. Chego em casa, a minha esposa diz: tu ainda vai para a igreja? Eu digo: eu vou. Quarta-feira, terça-feira passada, eu cheguei, Márcia, tão cansado, mas tão cansado. E meu filho queria ir para o culto com o pastor Márcio Ferrari lá na Evogard. E eu disse: oh meu Deus, se eu chegasse em casa e o Marcelo dissesse assim: pai, eu não quero mais ir para o culto, eu ia tomar um banho e ia me deitar. Estava muito cansado. Foi dia de quebrar muitas coisas e fazer muito serviço dentro das unidades. Mas quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que o Marcelo falou, ele disse assim: pai, nós vamos para o culto, né? Ficou assim: pai, nós vamos para o culto, né? Eu digo: vamos sim, meu filho, vamos sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já Fui para o banheiro, tomei um banho, refresquei, troquei de roupa, entramos no carro. Meu irmão, foi uma bênção na nossa Santo vida. Deus. Aleluia. Deus abençoe. Terça-feira estaremos lá de novo em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, eu sou um pregador, eu preciso ser ministrado. Lá eu sou ministrado, eu tenho as oportunidades, mas lá eu sou ministrado, eu preciso ser ministrado. O pregador que não é ministrado, ele vai pregar somente o que vem na mente dele. E graças a Deus sou renovado. Irmão, entenda aí, você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, entenda, quando você estiver cansado, esse é o momento de você estar mais e mais na presença de Deus. Aleluia. Glória. Irmãos, eu cheguei em casa novo, zerado, bateria carregada, tudo novinho, dormi a noite todinha, recarreguei as baterias. Quarta-feira de manhã eu estava trabalhando em nome de Jesus. Poderoso Deus. Agora eu vou para lá para quê? Para eu prestar um culto a Deus. Eu fui prestar o meu culto. Glórias a Eu Deus. não fui assistir o Aleluia. culto. Entenda, você não vem assistir o culto, você vem prestar um culto a Deus. Glória, meu Deus. Entenda Aleluia. isso? A partir de hoje, coloque na sua mente: eu não vou lá para o pastor Ferreira para assistir o culto. Eu é que vou prestar um culto a Deus. A glória dele. Aleluia. Porque Ele, o nosso Deus, é que merece prestar culto. Quando nós verdadeiramente prestamos um culto a Deus, nós recebemos cura, recebemos milagres, somos prósperos, somos abençoados. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor Jesus falou isso. Aleluia. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Poderoso É o Pai. nosso Deus, versículo 25. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se Ele te dá a vida, se Ele te dá a respiração, Ele pode te dar todas as coisas. Você presta um culto a Ele onde você estiver. Glória, meu Deus. Aleluia. É na sua vida, no seu trabalho, é na sua casa, onde você for. E quando você vier para a igreja, nunca mais você diga: eu vou para a igreja para assistir um culto. Não, eu vou para a igreja para prestar um culto a Deus. Louvado seja Amém. o teu nome, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe todos neste lugar. Glória. Vamos aprender sempre a ir para a igreja, não para assistir o culto, mas para prestar um culto a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus. Deixa eu orar para as pessoas que estão aí. Deixa eu Louvado orar. seja Deus. Amém. Fiquem de pé, vamos ficar de pé. Todos fiquem de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só o câmera. Pronto. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, para essas pessoas, meu Deus, eu quero orar primeiro para as pessoas que vão, aleluia, receber essa palavra. Poderoso Que vão, Deus. Senhor, aleluia, glória a Deus, assimilar essa palavra. Que a partir de hoje eles não vão para a igreja somente para assistir um culto, mas para prestar um culto a Ti, Senhor. Glória, E sempre, meu Deus, colocar em primeiro lugar todas as coisas. Coloca, meu Deus, aleluia, no coração dessas pessoas essa palavra. Louvado seja Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós somos a igreja do Senhor.
Glória, Aleluia. glória, meu Então, Pai, Deus. abençoa Aleluia, aleluia. todos que vão ouvir essa palavra. Santo Abençoa Deus. poderosamente. Da glória Em do teu nome, nome meu Deus. de Aleluia. Jesus. Senhor, traz cura, Glória, traz Jesus. bênção, Aleluia. traz milagre, Sim, traz Senhor prosperidade, prosperidade Poderoso Deus. verdadeira Glória, de Deus glória, para a Pai. vida de cada um, Pai. Sim, meu Abençoa Deus. a família, abençoa os casamentos, Pai. abençoa a Glória de todos. Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe Poderoso a sua Deus. vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.